Olá, eu sou o Felipe, da metodologia Quociente Memória. Quero abordar um tema muito importante mesmo hoje. Por que os cães têm tanto medo de trovões, tempestades, fogos de artifício? Por que esses tipos de sons provocam tantos medos nos cães? Os cães fogem de casa, ficam apavorados, se machucam, um estado emocional muito alto mesmo, realmente um pavor desses sons. Por que isso acontece com os cães? Eu já abordei então em outros vídeos, algumas palestras, sobre como eu trabalho os níveis de medo, como eu entendo, como os níveis de medo acontecem. Mas o que é mais importante aqui é que uma situação dessa, uma situação de estresse nesse nível, algum estímulo desconhecido, conflitante, vai ligar um estado de alerta no indivíduo. Esse estado de alerta, basicamente, duas opções para o indivíduo: fugir ou lutar. Então, quando acontece, vamos imaginar o trovão, a tempestade, o barulho da trovoada vem de todos os lados. Então, o cão não sabe exatamente da onde vai vir o barulho. Então, é algo que ele não pode antecipar. Por mais que ele tente entender, não existe um padrão lógico que o animal possa entender. Ligando o estado de alerta, trovoadas, fogos de artifício, tempestades, ventos, enfim, todo esse grupo de sons não dão uma opção real para o cão. Por isso acontece um nível tão grande de medo com cães com tempestades, trovões, fogos de artifício. O que acontece? O cão pode procurar ignorar, o estímulo não passa. Ele pode procurar se esconder, fugir, para tentar sobreviver, o estímulo não passa. Ele pode tentar lutar, latir, tentar esbravejar, fazer o que for. Ficar ansioso, ficar nervoso, ficar calmo, ficar triste, ficar bravo, nada faz o estímulo parar. Quando acontece isso, acontece toda essa cena que a gente já viu, desespero, uma angústia, uma sensação de medo, algo muito elevado que não passa. Porque todos os artifícios que o cão tem para resolver um problema na natureza não vão funcionar nesse caso. Então, por mais que ele fuja, por mais que ele fique com medo, por mais que ele fique bravo, nada vai funcionar e fazer o estímulo parar. E não é um estímulo que vem. O estímulo vem daqui, então se eu evitar esse ponto aqui, pronto, eu resolvi o problema. Não, o som vem daqui, esse estímulo vem daqui. Não, o estímulo está em todo lugar. Por isso, os cães têm tanto medo de trovões, tempestades, fogos de artifício, esses grupos de sons que a gente já conhece e sabe que despertam comportamentos conflitantes de medo, agressividade, fuga, vários comportamentos realmente estressantes para os cães. Para amenizar um pouco esse tipo de comportamento, tentar ajudar o animalzinho que a gente vai trabalhar, a gente tem dois caminhos. Um dos caminhos é ensinar o cão gradativamente que ele tem um local seguro. Por isso, às vezes uma caixinha de transporte, uma casinha, uma caminha, um local embaixo da escada. Mas Felipe, eu não vou estar ensinando medo para o cão? Não. A gente vai estar ensinando o que acontece na natureza. Os animais têm toca, os animais têm os locais, têm ninhos, eles têm um local seguro. Muitas vezes, nas nossas casas, a gente esquece de construir para o cão um local seguro. Quando tudo der errado, quando eu estiver estressado, quando nada der certo, eu posso ir para aquele local e esperar passar, que tudo vai se resolver. A gente não constrói, a gente não tem o hábito de construir isso para os nossos cães, mas a gente tem. A gente tem o quarto, a gente tem a casa, a gente tem a chave. Então a gente tem o hábito de construir para nós ambientes seguros. Se a tempestade acontece, a gente vai para o nosso quarto. Se a tempestade fica muito intensa, a gente fecha as portas, fecha as janelas. Então a gente constrói esse ponto de segurança para nós. Muitas vezes esquecemos de construir esse ponto de segurança para os cães. Felipe, como eu vou fazer para construir agora que o meu cão já tem medo, já passou por diversas situações em que ele ligou esse estado de alerta muito acelerado, não conseguiu resolver o problema e o problema vai se agravando e cada vez o cérebro do indivíduo aprende. Tudo o que acontece gera aprendizado para todos os indivíduos. Então, se o estado emocional do cão que a gente tem em casa, nessas situações, entra num estado muito elevado de medo, ansiedade, agressividade, agitação, e com o passar do tempo a experiência acontece, barulho,
ele entra nesse estado de ansiedade, medo e sobrevive. O que acontece? O cérebro aprende e cada vez evolui. Se eu ficar com medo, se eu ficar ansioso, se eu ficar agressivo, se eu ficar independente do comportamento que ele apresente, eu sobrevivo. Cada vez ele se torna melhor nesse comportamento que é indesejado para a gente. Então o que a gente precisa fazer? A gente pode fazer uma construção gradativa de apresentar esses tipos de sons para o animal através de um aparelho, de uma caixa de som. Mas Felipe, será que ele não vai aprender que o som vem da caixa de som? Já que você falou que a trovoada, né, a tempestade, os fogos de artifício são algo que o cão tem medo porque ele não sabe de onde vem o som. Essa é uma das partes mais importantes que temos que prestar atenção quando vamos construir esse tipo de treinamento. Vocês podem procurar na internet, eu até vou deixar aqui no link alguns sons de trovoada, sons de foguetes, sons que vocês podem usar. A gente vai treinar um cão que tem medo de trovões, tempestades, por exemplo. O que a gente precisa fazer? A gente vai pegar uma caixa de som, vai colocar o som do trovão, da tempestade, encontro vários tipos de sons, até mesmo outros sons, fora esses que eu vou disponibilizar aqui para vocês, né, para fazer esse treinamento. Então o que vai acontecer? Você pega esses sons, grava, coloca no celular, coloca no notebook, em qualquer lugar, no pendrive, e pega uma caixa de som. Você vai colocar esse som mais ou menos em um volume que você sinta que o cão começa a ficar nervoso, porém ele não liga aquele estado muito elevado, seja do comportamento que for, medo, ansiedade, agitação, o que for. Mas o que é importante, você tem que esconder a caixa de som. Se você colocar a caixa de som, o que ele vai entender? Esse som vindo deste objeto é seguro. Quando o som vem de um lugar em que eu não consigo identificar, eu ligo de novo o estado de medo, estado de alerta, estado de ansiedade, enfim. O comportamento que o meu cão tem naquela situação de tempestade, trovões, esses tipos de barulho. Então o que a gente faz? Vai treinar o cão na sala, esconde a caixa de som lá no quarto, por exemplo. Esconde lá no quarto, esconde lá fora e dá um pouquinho mais de volume para que o som possa vir de um lugar onde o cão não consegue identificar. Em outro momento, em outro dia, a gente coloca em outro cômodo da casa e a gente vai variando isso. Se a gente tiver mais que uma caixa de som, nossa, o treinamento vai ser muito melhor, porque a gente pode soltar um pouco de som num lugar, um pouco de som no outro, e assim a gente deixa um pouco mais parecido com o que seria o real. O que a gente vai fazer quando estiver soltando esse som é muito importante, porque o cão não precisa de alimento, o cão não precisa de bronca, o cão não precisa de excesso de carinho enquanto estiver fazendo esse treinamento. O que o cão vai precisar nesse momento é saber que ele tem um ponto de segurança. Então, se o cão estiver um pouco perdido, você regula o volume até achar o ponto em que ele começa a ficar ansioso. Você pode chegar perto do cão e só fornecer para ele a imagem de que você está ali com ele. Você fica perto do cão, se você quiser segurar um pouco, não colocar no seu colo, mas segurar um pouco no chão, espera ele se acalmar, faz uma saturação desse som e a exposição de que você está ali com ele, que nada vai acontecer porque você está ali com ele. Então isso precisa ser gradativo e precisa ser muito preciso, gente. Senão a gente acelera o problema, a gente piora o problema. Então o som tem que vir de um local onde o cão não consiga identificar. E a gente não pode nem falar, nossa, não fica com medo, mamãe tá aqui, papai tá aqui, titio tá aqui, irmão tá aqui, nada. Nada disso. Isso, a gente vai entrar na parte de entonação, a gente vai acelerar o problema. Quantos de vocês já viram um cão fazer esse tipo de som quando ele está ansioso, quando ele está nervoso, quando ele está com medo, quando ele está prestes a ficar um pouco agressivo? Então se a gente fala pro cão, não, mamãe tá aqui, não, calma, a gente vai piorar o problema, a gente vai acelerar e dar razão para toda aquela sensação que ele está tendo. Então a gente simplesmente vai ser seguro, não vai dar bronca no cão, não vai introduzir alimento, porque o cão precisa primeiro entender como sobrevive. Ele precisa sanar a necessidade de se sentir seguro e a certeza de que ele não vai morrer. É isso que a gente precisa construir. Você pode escolher nesse momento uma caminha, vamos dizer assim, uma almofada, um local na sua casa em que você queira direcionar o cão para esse local
Quando isso acontecer, quando esse tipo de som acontecer, o que você vai fazer? Começou, soltou o som, se tiver duas pessoas, melhor ainda, pede para alguém soltar o som e você vai até o cão, vai, traz ele aqui, calma, traz ele, leva o cão, para, espera um pouco, espera, o cão vai querer, vai ficar nervoso, ele vai apresentar o comportamento que geralmente ele apresenta, se você regulou bem o som, num nível menor. Então vai dar o tempo de você saturar, ele vai ver o som, ele tem que realmente passar por essa experiência. Ele vai ver o som acontecer, vai, aquela sensação, esperando que fique pior, que piore, que piore e não piora. Vai, daqui a pouco ele vai aliviando, você vai saturando, vai, e vai ficando aqui com ele, vai ficando aqui com ele. Se ele procurar carinho, você pode reforçar um pouquinho, faz um pouco mais de pressão, né, no cachorro, um pouco mais de pressão, carinho, alivia. É importante muito ir aliviando, porque você precisa ensinar o cão a superar isso sozinho. Você vai ser uma ponte para o cão aprender a superar esse tipo de medo, entender que sobre essa situação, som muito alto, desconhecido, sem um padrão, que ele não sabe de onde vem, que não cessa, ele não vai morrer. Você precisa construir e informar para o cão que isso é real, ele não vai morrer. E se algo der muito errado, ele pode contar com você, você estará ali para dar suporte emocional para ele. Suporte emocional, de novo, gente, eu vou falar, não é através de alimento, não é através de excesso de carinho e não é através de bronca. É estar ali e mostrar segurança, estar aqui. Se você quiser, até pode fazer um pouco de pressão, segura o cachorrinho um pouco, faz um pouco de pressão, alivia. Faz um pouco de pressão e alivia. Se vocês quiserem até estudar um pouco sobre o processo de pressão que eu estou falando, vocês podem pesquisar sobre Temple Grandin. Vou colocar o nome escrito aqui. Vocês podem pesquisar sobre a máquina de pressão. Ela é uma autista que ela desenvolveu esse processo de pressão, né, para aliviar o estresse em pessoas autistas, em crianças autistas, em crianças hiperativas, em animais e uma série de usos para isso. Então a gente vai fazer uso disso para ajudar o nosso animal. Importante, a caixa de som em um local onde o cão não identifique onde o som vem, segurança emocional do condutor, sem muito som, sem alimento, segurança, mostrar para o cão que é seguro. Conseguindo atingir esse objetivo, no volume de som que você encontrou ser um volume bom para iniciar o treinamento, agora é passo a passo. Gradativo, você vai aumentando o som, vai aumentando a intensidade, vai aumentando a frequência, os locais de onde o som vem. Você vai começando a aumentar a intensidade desse treino. Com o passar do tempo, que você vê que o cão já está agindo naturalmente, aí sim você pode começar a incluir um pouco de alimento, se o cão quiser. Alimento, gente, alimento não é petisco. Alimento é o que o cão come no seu dia a dia. Ração, comida natural, não importa. O que o cão come no seu dia a dia, não é petisco. Ele não vai ganhar um prêmio por não ficar com medo. Isso é muito importante. Ele vai aprender que todos os seus recursos de sobrevivência também podem ser feitos durante esse processo, que mesmo nesse alto nível que antes era um estresse, ele pode se alimentar, ele pode brincar com uma bolinha, aí sim ele pode brincar, fazer um truquezinho se o cão já souber alguma coisa. Tudo isso vai ajudar nesse processo de transição e de construção de segurança. Sobre os fogos de artifício, rojões, eu trabalhei um cão uma vez, é uma situação um pouquinho diferente, gente. A gente vai fazer todo o processo que eu falei antes, construir sons, lugares aleatórios, onde o cão não consiga identificar, o mesmo processo das tempestades. Porém, alguns cães vão ser muito mais precisos em entender todos os processos que vêm antes do som. Quais são os processos que vêm antes do som? Vem aquele sonzinho, o som da explosão, vem aquele que é o som do pavio, o cheiro da pólvora do foguete, muitas vezes, se for perto, em um local perto, se for longe, muitas vezes não. Mas eu já treinei um cão que as crianças da rua da frente jogavam rojões no portão e o cão ficou com um medo imenso disso aí. Realmente bem complicado, a gente fez todo o processo de construir com som, o cão estava seguro, som de relâmpago, som de trovão, som de foguete, até som de metralhadora eu coloquei, alto. Chegava a chamar a atenção dos vizinhos. Porém, quando a gente foi testar isso em ambiente real, a gente descobriu a falha da antecipação do cão. Na verdade é um processo evolutivo, uma falha no treinamento
mas um processo evolutivo do cão. Ele precisa aprender a antecipar as coisas. Como que a gente fez para sanar esse problema de vez e ensinar o cão que quando as crianças começassem com um barulho, ele deveria se dirigir ao fundo da casa e entrar lá embaixo, uma escadinha que eles tinham feito, uma casinha segura para ele, pronto, aliviar a tensão, ele não travava mais ali na frente do quintal. Mas para isso a gente teve que incluir no ambiente real, a gente levou ele para um campo e foi treinar. O próprio tutor, a própria família do cão, viu lá como fazer um paviozinho. Na verdade o pavio era só para ter um cheiro e o som. Fez e teve um pouquinho de cheiro de pólvora. Esse foi um caso bem difícil, mesmo um caso bem avançado, que a gente teve que colocar todas as antecipações, porque o cão, com o passar do tempo e a exposição contínua daquele processo de estresse, travar, ficar com medo, enfim, muita coisa mesmo, um estresse muito alto, ele foi aprendendo a antecipar tudo que iria acontecer. Então, até o barulho das crianças, a gente teve que incluir no treinamento. Isso eu quis dizer para vocês aqui, porque se vocês forem trabalhar na casa de vocês, uma tempestade, por exemplo, trovões, mesmo os fogos de artifício, podem incluir vários detalhes que talvez seja preciso que vocês incluam isso no treinamento, para que realmente a gente seja consistente em modificar a certeza de dano físico que o cão tem quando escuta esses sons. Então, às vezes, uma porta que bate, uma janela, uma árvore, tudo que vocês podem notar que começa antes da explosão dos sons, vocês podem pensar e começar a observar o cão de vocês. Será que é realmente quando dá o trovão, quando explode o foguete, quando a tempestade fica forte, que ele entra em pânico? Será que ele não entra em pânico quando o vento fica muito forte fora da minha casa e balança as árvores, quando as janelas da minha casa começam a bater, quando as crianças começam a brincar? Qual é o horário que isso começa a acontecer? Várias e várias coisas vocês podem pensar em incluir no treinamento para, vamos dizer assim, eliminar de vez todas as antecipações, todos os gatilhos que vêm antes, disparando o comportamento que a gente quer modificar. Então eu acho importante, até muitas vezes a gente pode filmar o comportamento, pode filmar o treinamento, pode filmar uma situação e depois olhar, porque no vídeo a gente vai poder pegar detalhes que a gente não consegue ver ao olho, a gente está nervoso com a situação, então depois a gente pode rever o vídeo e começar a antecipar sons, movimentos, sombras, mudanças de luminosidade. Tudo isso a gente pode incluir no treinamento do cão, principalmente focado em ser consistente, em ajudar o animalzinho a superar esse medo, essa desconfiança, basicamente esse medo muito elevado, esse trauma sobre esses tipos de sons como trovões, tempestades, foguetes, esse tipo de coisa. Gente, se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer um dos processos que eu citei aqui, a intenção é ajudar. Vocês coloquem um comentário aqui embaixo. Qualquer dúvida que vocês tenham, Felipe, na minha casa é assim, no meu apartamento é assim, na rua é assim, sobre esses processos dos sons. Então vocês podem colocar o comentário aqui embaixo, que a gente vai fazendo mais vídeos para ajudar vocês se forem necessários, Então a gente pode responder também e ajudar com algum tipo de treino que seja um pouquinho mais complicado e um pouquinho mais individual para cada cão. Se vocês gostaram do vídeo também, gente, peço que vocês compartilhem, mostrem para outras pessoas que podem ter problemas parecidos, que vocês conheçam, compartilhem nos grupos que vocês sabem que vão encontrar pessoas que passam por esse tipo de sofrimento e esse vídeo possa talvez ajudar. Também ajuda a gente, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o canal, a gente vai colocar semanalmente mais e mais vídeos para vocês. Valeu, gente, desejo muita sorte, muito foco, muita determinação para que vocês consigam realmente ajudar e modificar o comportamento do cãozinho de vocês, tornar esse processo todo mais tranquilo e mais calmo para eles. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo.